Vamos ouvir o Jair. E quando a gente teve a bola, a gente jogou, não se omitiu, teve coragem, criamos chances para gols. Tivemos um gol anulado, bem anulado, que eu já vi a imagem, mas criamos. Teve a chance do Zé, teve a chance do René, tivemos outras oportunidades, né? Então, assim, como você falou, a gente jogou. É lógico que você elogiar a equipe do Flamengo é chovendo molhado. E sobre as situações do VAR, eu não sou especialista, eu não estudei arbitragem, mas estava vendo meu telefone aqui, todos os especialistas que trabalham na TV falaram que era para uma situação diferente. Então, a gente fica chateado, né? De repente, por não ter acontecido, mas espero que, pelo menos, olhar no VAR, né? E depois, 9 minutos de acréscimo, tem muito tempo já que a gente não vê esse tanto de acréscimos assim, mas enfim, a gente volta vivo, a gente sabe da nossa força, do nosso Barradão, fizemos um grande jogo lá esse ano contra eles, né? Um detalhe, a gente perdeu um pênalti, tivemos chances boas para ter ganho o jogo, então certeza que a nossa torcida vai lotar, vai nos empurrar para a gente buscar essa classificação. Fala aí, nação rubro-negra, estamos de volta com mais um corte com reação aqui do Equipe F, com ele, o Pascoalzinho Pirral e Zé Elias, trazendo todas as novidades aí do Mengão. Mercado da bola, Luiz Henrique, Flamengo já entrou em contato aí com o empresário de Luiz Henrique e ele aceitou a proposta e tá vindo pro Mengão. Quer saber de tudo, galera? Já vem comigo, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo que rola aqui no canal. Vamos falar tudo sobre o jogo entre Flamengo e Vitória, onde o Flamengo passou o trator no Vitória por 2-1. Lembrando aí de deixar os créditos para Esporte, não, para a ESPN Brasil. Imagens na volta do Equipe F do Maracanã. Ontem à noite, Flamengo e Vitória, duelo de rubro-negros, tetra. O Flamengo com muitas reservas em campo. Olha que golaço do menino Everton. Que te pareceu o Flamengo ontem à noite no Maraca, tetra? Primeiro tempo muito bom, eu gostei. O primeiro tempo foi muito mais movimentado. A equipe do Vitória não ficou só na defensiva, não. Claro, estava armadinho, bem defensivo. Que golaço, hein? Os dois, né? Do Everton e do Eric. 2 golaços, um jogo movimentado. Quando tinha a possibilidade, o Vitória atacou, teve chances. A gente está vendo aí boas defesas do Rossi. Mas o Flamengo, claro, com a posse de bola, o Flamengo mais no campo ofensivo, criando mais. Muito boa atuação, né, do goleiro do Vitória. Desculpa, não estou com o nome dele na cabeça aqui. Se vocês puderem me ajudar, até para destacar o nome Arcanjo. dele. Ele fez um bom jogo, fez boas defesas. Lucas Arcanjo. Foi essa Lucas Arcanjo. Do Rossi, essa daí do Cebolinha. Lucas Arcanjo. Fez muito bom jogo. O Cebolinha teve essa daí, bateu meio no meio do gol. Várias outras chances. Achei o primeiro tempo com muito mais movimentação. Olha essa jogada agora aí. Então, assim, o Flamengo teve chances de fazer mais gols, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo ele vem com mudança, coloca a Arrascaeta no jogo, coloca mais força ofensiva. O Flamengo no primeiro tempo teve a dificuldade na criatividade. Esse gol aí foi do Pedro, mas desviou no Ramon. Também desviou no Ramon. Acho que se não pega no Ramon, essa bola não entra, não. Mas não interessa, é gol do Pedro, presença de área. Mas acho que o Flamengo poderia, no segundo tempo, se tivesse a bola do Arrascaeta, ser um pouquinho mais intenso, vamos dizer assim, tentar ampliar, fazer outros gols. Esse gol foi anulado no limite aí, né, impedimento. Alguns lances polêmicos, a gente vai conversar aí, falar sobre a não expulsão, né? Cada um tem a sua opinião, a gente vai falar sobre isso. Mas achei um segundo tempo mais morno de ambas as equipes, né? Aceitando muito o que estava acontecendo. O Flamengo, muita qualidade, cria, né? Consegue criar ainda. O Plata entrou bem no jogo, mas pelo elenco que tem, pelo que o Flamengo é hoje, acho que 2-1 foi pouco. Está muito em aberto. O Flamengo não vai poder pensar em mesclar tanto para o jogo de volta. Não vai poder arriscar tanto. Tem um elenco maravilhoso, tem um elenco muito bom, mas foi só 2-1 no Maracanã. E o Vitória, eu acho que sai com aquela cabeça erguida de ter feito também um bom jogo. O Flamengo mereceu a vitória, mas o Vitória fez um bom jogo e está em aberto para o jogo em Salvador.
Tá totalmente aberto. Barradão, a classificação do Flamengo realmente, Pascoalzinho, ameaçada. Eu quero começar elogiando o Vitória. Sim. Parabéns pelo trabalho feito, pelo Jair ter feito um trabalho competente, tirou a bola do meio-campo do Flamengo, eliminou a possibilidade do Flamengo fazer as jogadas com saídas rápidas, tanto que o Flamengo faz o gol com o volante, porque a bola não estava circulando e ele teve que pegar a bola mais adiante para chutar no gol, teve que adiantar mais as suas linhas. Os zagueiros quase, no primeiro tempo, foram jogar eles como meias, empurrando todo o time para frente. Claro que tinha o contra-ataque, teve a possibilidade. O Vitória fez um bom jogo, mostrou que você não precisa dar pontapé para parar o Flamengo. Teve uma hora do jogo que o Flamengo tinha 6 faltas cometidas contra 2 do Vitória, no primeiro tempo. Então, significa dizer que você não precisa usar da violência para marcar o adversário, ter competência na marcação. Parabéns ao Vitória pelo trabalho executado e a minha frustração de ver o Flamengo criar tanto e finalizar tão mal. Sim. O Arrascaeta, na minha contabilidade, teve 2 possibilidades de gol. Além do gol que fez, o Pedro teve mais 2 possibilidades. O Cebolinha teve 2 cara a cara. Viu? Infinidade de gols perdidos. Teve 2 cara a cara. Então, Você acha que o Leonardo Jardim está preocupado com isso? Com esse grande número de gols geralmente os desperdiçados? treinadores eles ficam internamente preocupados com a falta dos gols, mas se sentem externamente felizes por terem criado muito. Mas eles internamente sabem que deveriam ter trabalhado melhor. A resposta padrão, seja no Brasil ou seja em Portugal, não me preocupa, me preocuparia se o time não estivesse criando, se não tivesse volume de jogo. Internamente eles estão preocupados. Vamos ouvir o Leonardo Jardim para para ver se ele sai deste lugar comum. Fala, treinador do Flamengo, Leonardo Jardim. Minha experiência no futebol diz-me que quando nós criamos algum número de situações, como foi o caso destes últimos 2 jogos, e não concretizamos tanto, o futuro será promissor, porque vai haver um momento que as bolas vão começar a entrar com mais frequência. Eu fico preocupado se quando não criarmos, por exemplo, aquelas equipas que criam uma situação, fazem um gol e não, eu gosto que as minhas equipas criem para a gente conseguir, porque vai haver um momento que as coisas vão correr bem. A gente, em vez de estar a bater para fora e para o lado, até vai bater contra os adversários e a bola vai entrar. Por isso é importante criar. E uma equipa da dimensão do Flamengo é importante criar um jogo ofensivo. E o jogo ofensivo é isto. Verificamos 20 finalizações para 5 do adversário. O adversário em 5 fez um gol e em 20 nós fizemos 2. Por isso o aproveitamento foi muito maior do adversário, mas eu acredito que as coisas acontecem quando tu crias, vai acontecer e aí vais um jogo ou outro criar talvez um menor número, mas vais fazer muito mais gols. Zé Elias, 3 razões, 3 motivos normalmente para quando o time está perdendo, está desperdiçando muitas chances. Sim. Falta de confiança, excesso de confiança, a outra ponta, ou falta de qualidade. Falta de qualidade não parece ser o problema do Flamengo. Qual é para você? Acrescenta aí, faltou uma. Goleiro do adversário. Lucas Arcanjo. Fez no mínimo, nós contamos aqui só do Cebolinha 2. Pedro, mais... Aquela com o pé foi impressionante. Então eu acho que assim, ontem o Lucas Arcanjo para mim foi um dos principais jogadores, se não o principal jogador da equipe do Vitória. Porque ele fez defesas que resultaram aí nesse placar. Porque se ele não tivesse feito, no próprio primeiro tempo poderia ter virado já uns 2-0, 2-3-0 no mínimo. O Flamengo, o treinador tem razão de estar tranquilo em relação a isso, porque tem muita qualidade. Quando você tem um time organizado, como foi o time do Vitória ontem, bem postado, muitas vezes eles voltavam para bem próximos a, como gosta de dizer o Bobozinho, né? As linhas bem próximas, não dando espaço lá atrás. Como é que é, Bobozinho? Na última linha do campo, no último terço, tal, né? Último terço defensivo ali e tal. Então, assim, o Vitória fez um bom jogo, mas mesmo assim, né, você vê que o Flamengo criou oportunidades. Eu concordo com o Bobozinho, o segundo tempo já deu uma caída, é natural. Você não consegue sustentar esse ritmo 90 minutos com todos os jogos que a equipe do Flamengo e Vitória vem enfrentando. E acho que daqui a pouco deve... O treinador do Flamengo vai esquentar a cabeça para quê? Que nem pai do Hendrick, vai esquentar a cabeça para quê? O Flamengo deve daqui a pouco, né, sai aí, os gols devem sair e vai ter uma vitória um pouco mais tranquila.
E o Daroncão, hein, Pascoal? Sei que você chegou hoje na redação ali esfregando as mãos, tal, e Daronco arbitrar. já não é mais FIFA? Não. Não é mais... Não, porque tem um limite de idade, né, Zé? É. O limite de idade. Eu acho que sim. Na minha opinião, dos 3 lances que Vamos mostrar na ordem do jogo, na ordem cronológica. Na ordem cronológica, eu acho que um lance para mim era de expulsão. Um lance. O do Saul. Que é o terceiro. Para mim, é um lance de expulsão. Luiz Araújo, não? O do Luiz Araújo, assim, eu tenho assim, eu não fiquei com convicção, entendeu? Pra mim é expulsão. Não fiquei com convicção. Ele vai lá, pede desculpa. 2 desses 3 lances são com o mesmo jogador. Você não ficou com convicção? Pra mim é expulsão. Ele levanta o braço e dá o cotovelada. Tanto é que o braço dele passa da cabeça do Ramon. Ele não tem necessidade alguma de Sim, mas esse é um lance que o VAR pode revisar, né, Zé? Porque... o VAR, o Daronco precisa ter coragem, porque ali ele viu o lance. Não dá mais. Com a experiência que tem o Daronco, não dá mais pra dizer que deixou não viu bracinho, isso. Deixou o bracinho. Ele deixou o braço alto, Pascoal. Em Tetra. Tem... Ele solta o braço aqui, ó. Ele levanta o braço até. Esse daí eu não expulsava, não. Eu também não. Eu daria um cartão amarelo pra ele. Então Nem o do quer- Saul não precisa Nem expulsar pegou. também, Pascoal. Não, do Saul pegou. não tem. Do Saul não tem. Porque o Saul... O Tetra falou que não expulsaria porque pra ele sequer pegou. Não, tá com vaselina. O Ramon entrou com vaselina no rosto. Lutador de boxe, Vai escorregar. Lutador de Vai boxe passa escorregar. vaselina na Pra sobrancelha. mim, é expulsão. Eu acho que não pegou, não. Pra mim, é Eu, expulsão. Ele valorizou confesso bem, que eu né? não fiquei com essa convicção toda de expulsão. Nesse Pega. lance, não. Olha lá, ó. Ah, Não Põe pega? na orelhinha ali, dá uma raspadinha na orelha, né? Mas o que é? Mas então, aí a gente tem que julgar a intenção. É a intenção, o que a gente tem que julgar é isso. o que é, Paz? O Zé que fala. Precisa arrancar sangue, precisa arrancar um dente do cara. É uma das coisas que eu bato aqui. É a intenção ou é o resultado? Isso que a gente precisa... A intenção qual foi ali do Luiz Araújo? Precisa ver isso. O resultado, não abriu a cabeça, então não vai ser expulsão. Então tá bom. Então não expulsa do Saul, porque você tem várias interpretações. Você pode falar que o Saul abriu o braço e foi o jogador do Vitória que deu a cara no cotovelo do Saul. Vamos ver a do Arrascaeta, Vini? Vamos botar no ar. É bom dizer que essa do Luiz Araújo foi aos 2 minutos e meio do primeiro tempo. Comecinho do jogo. Tetra, vou começar com você a análise deste lance do Arrascaeta, se pra você era passível de vermelhinho de chuveiro. Era passível de vermelho. Essa daí pegou. Essa daí eu não vou brigar com a imagem. A outra eu tenho dúvida se pegou. Né? Acho que foi muito mais oba-oba do Ramon do que essa daí. Essa daí pegou. O Arrascaeta não teve a intenção. Aí é o que o Zé Iria falou. A intenção, não intenção. Ele não teve a intenção, mas pegou. Pegou e podia quebrar o tornozelo do jogador, que jogou o resto do jogo mancando e depois saiu. O Arrascaeta não é violento, não era o que ele queria, mas pegou. Pegou-se. Porque essa imagem aí não está mostrando. Se mostrar de pertinho... Deste lance, a gente só tem essa imagem da nossa equipe. Risco. Esse lance em especial, a gente só tem essa imagem porque a gente não recebeu da detentora de direitos. Ela é quem decide os lances que serão gerados para as outras televisões. E essa imagem é da nossa equipe que estava no Maracanã. Aquela história de sem querer também vale, né? Não, sem querer também é falta, né? Sem querer também é falta. Você vermelho também? O Zé Elias... Zé Elias, hoje em dia, cada jogo... O árbitro Zé Elias expulsaria 5 por time. Mas assim, Plirra, eu tenho que ter o mesmo critério para todos os times. Eu não fico escolhendo o time aqui. Para mim, falta é falta. É falta do Flamengo, é falta do Palmeiras, é falta do São Paulo, do Corinthians. Para mim, o que é falta é falta. E eu tenho que analisar aquilo que os árbitros de hoje estão marcando. Eu não posso voltar no futebol de 1990 que eu jogava. Não tinha então VAR. você está ferrado. Como é que é? Não tinha... Você vai analisar pelo que os árbitros estão fazendo? Não, mas eu estou dizendo, vovozinho. Então você vai ficar mas com a cabeça, vai dar um nó na tua cada cabeça. dia é uma coisa. Mas eu tenho que analisar dentro daquilo que eles estão fazendo aqui hoje. Eu não posso voltar em 1990, porque ali não ia dar. Mas isso daí, normalmente, eles estão dando falta. Quer ver um exemplo desse aí que sem querer também pode e foi expulso? Eu vou puxar, eu não gosto, mas o Marcelo na Libertadores, quando ele dá o... Lembra que ele, sem querer, ele foi dar o drible de passar a perna por cima da bola para poder tirar
sem querer, ele pisou no joelho do jogador, machucou o jogador, infelizmente e tal. Ele foi expulso. Lance horroroso. Mas ele não teve a intenção de fazer isso. Faz parte do drible, isso é a mesma coisa. Aí, para mim, esse lance zero, o Arrascaeta escorrega e atinge o jogador do Vitória. Para mim, aí eu não daria cartão vermelho. O Daronco estava muito próximo, foi falta, porque sem querer também é falta. Porque se isso tivesse acontecido com um atacante, o zagueiro do Vitória dando esse tipo de lance no Arrascaeta, seria marcado pênalti. E ele receberia cartão amarelo. E expulso. Não sei, acho que ele receberia cartão amarelo. Por cima. Para mim, a avaliação dentro do que a gente faz, ele é pisão, expulso. Mas finalizando com o lance do Saul. Aí eu não vejo nenhuma possibilidade. Nenhuma possibilidade. Aí é cartão vermelho. Aí o VAR viu... para você, vermelho. Vermelho. Nenhuma possibilidade de discussão. O Daronco está na frente do lance. O VAR viu... Olha aí, ó. E tem todos os requisitos... Ele olha e larga. Ó, o cotovelo está acima do ombro, há o gatilho para atingir o adversário. Todos os requisitos. Olha o Daronco. É o que eu estou falando. O Daronco, com a experiência que tem, não dá para fingir que não viu um negócio desse. Não dá. Não dá, isso aí é nítido, todo mundo viu, acho que todo mundo do estádio, sabe aquela no estádio quando você dá a falta e todo mundo fala assim, pode ver lá atrás, ó, acabei de falar, vê lá atrás, tem um cara botando a mão na cabeça. Um cara botando a mão na cabeça, o próprio torcedor do Flamengo, então, dá pra... Dos 3 lances é o mais claro mesmo, né, Tetra? Não, então, eu ia falar isso, o primeiro lance eu não expulsaria, que para mim não pegou. O segundo, o Arrascaeta correu um seríssimo risco. Se vai pro VAR e mostra em câmera lenta, poderia ser expulso, porque eu vi a imagem de perto, e aí é um pisão, vira o pé do Ramon de novo envolvido. Mas é uma interpretação do árbitro, estava perto do lance. Mas eu, particularmente, acho que o Arrascaeta correu sério risco. Agora, essa daí eu não tenho dúvida nenhuma. Ele olha, vê o cara chegando, abre o braço e acerta. Pegou, o cotovelo pegou no rosto, então não tem o que discutir. Para mim, é expulsão. Se vocês não ficaram plenamente satisfeitos com a arbitragem de campo e do VAR ontem nesta vitória do Flamengo, lógico... Grande, seu Flamengo venceu na Copa do Brasil, tá todo mundo sorrindo do torce do Flamengo. O Flamengo largou na frente do Vitória no jogo de ida da 5ª fase da Copa do Brasil. Placar apertadinho, 2-1, os gols do Everton Araújo e do Pedro. O Flavinic esteve no Maracanã e traz pra gente tudo dessa partida. E na volta eu já vi que tem um pedaço de Fla Press escrito assim, ó, Pedro Seleção. Ô, Vene Casagrande. Será? Será? Rodou. Será? Quem estava no Maracanã foi logo premiado com 2 belos gols. Everton Araújo fez o primeiro, confirmando a boa fase com um chute que é treinado com frequência. Todo dia, sempre que dá, que eu chego ali na entrada da área, eu tento fazer esse chute e graças a Deus hoje consegui acertar. Muito feliz, né, pelo momento, muito feliz pelas oportunidades, agradecer a Deus sempre. Como eu falo, acho não ter certeza que isso é fruto de muito trabalho, o trabalho devolve. Sou um cara que me dedico muito dentro de campo, fora. Estou sempre procurando melhorar e eu acho que é isso que está fazendo eu ter esse momento. No lance seguinte ao gol do Flamengo, Ortiz cortou mal e o Eric acertou um chute no ângulo. Um golaço empatando o jogo para o Vitória. O time baiano ainda teve a chance de virar quando Zé Vitor arriscou de longe. O Flamengo voltou a pressionar no fim do primeiro tempo. A cabeçada do Ortiz chegou a tocar no travessão. Em busca de mais espaço, Luiz Araújo começou a aparecer, mas o Cebolinha parou no Lucas Arcanjo. Luiz Araújo fez outra jogada parecida e dessa vez Pedro pegou mal na bola. Cebolinha chegou a ficar cara a cara com o goleiro, mas Lucas Arcanjo levou a melhor. A gente criou bastante durante o jogo, a gente teve uma posição muito física do time, os 90 minutos. A gente criou muito mais do que eles, no segundo tempo praticamente eles não chegaram no nosso gol. Ali na última bola a gente acabou pecando em alguns momentos, então acredito que isso foi a diferença desse jogo pro jogo do ano passado.
No segundo tempo, o Flamengo precisou de apenas 6 minutos para o Pedro desempatar, completando um cruzamento do Bruno Henrique. Arrascaeta entrou no intervalo e chutou com força no travessão. O Vitória só foi assustar de novo no gol anulado por impedimento do Luan Cândido. O Flamengo só não fez o terceiro porque o Arrascaeta perdeu uma chance clara de frente para o goleiro. A minha experiência no futebol diz-me que quando nós criamos algum número de situações, como foi o caso destes últimos 2 jogos, e não concretizamos tanto, o futuro será promissor, porque vai haver um momento que as bolas vão começar a entrar com mais frequência. Eu fico preocupado se quando não criarmos. Agora são 6 vitórias seguidas do time do Leonardo Jardim. O Flamengo leva para o segundo jogo, no próximo dia 14, em Salvador, a vantagem do empate para chegar às oitavas de final da Copa do Brasil. Exaltar a força do grupo, né, que a gente vem mudando sempre a escalação e todo mundo que joga está dando conta do recado. Acredito que nossa grande força está aí. Por isso que a gente vem conseguindo as vitórias, por isso que a gente vem conseguindo ganhar os jogos. E não só ganhar, mas ganhar bem, com um bom desempenho. Então acredito que a gente vai continuar nessa batida aí, que a gente já tem um jogo muito duro contra o Atlético Mineiro. Os rubro-negros saíram do Maracanã sonhando com a inédita tríplice coroa, que seria a conquista da Libertadores, do Brasileiro e da Copa do Brasil. Atura ou surta? Bora! Normal. O que aconteceu, Venê? O placar foi magrinho, de fato. Muitos torcedores do Flamengo esperavam um placar um pouco mais elástico, mas podemos olhar o copo meio cheio, meio vazio, sempre. Primeiro, o copo meio cheio. Qual é o copo meio cheio? O Flamengo criou oportunidades para, de fato... O Leonardo Jardim falou sobre isso. Sim, ele entende que o Flamengo tem que aproveitar melhor as oportunidades. Mas ele sai feliz do jogo por quê? Porque pelo menos teve oportunidades criadas. Porque é muito pior quando você não cria oportunidade. Qual é a chance maior de você fazer gol? Quando você tem as oportunidades. Agora é trabalhar para você aproveitar essas oportunidades. Outro copo meio cheio. Mais uma vez o Leonardo Jardim gerenciando a minutagem do elenco. Dando a chance de alguns jogadores performarem. O caso de La Cruz, o próprio Saúl, que entrou no segundo tempo. E daqui pra frente, nos próximos 7 jogos, o Flamengo vai jogar 6 fora de casa, sendo 2 viagem para o exterior, pela Libertadores da América. E o único jogo em casa é contra o Vasco, que embora seja freguês atualmente, mas é sempre um clássico, é muito difícil atuar num clássico. Então, a importância dessa vitória é essa, que te dá a tranquilidade de, num jogo da volta no Barradão, tudo bem, você poderia poupar literalmente alguns jogadores da viagem para Salvador. Dessa vez não, os jogadores terão que viajar e terão a possibilidade de ficar no banco de reservas. Então é isso, além de uma boa vitória dentro de casa, confirmando o bom momento do Flamengo com o técnico Leonardo Jardim, você tem a possibilidade de gerenciar o elenco, dar minutagem e manter a performance física nas alturas. Maio vai ser um mês pancado para todos os 4 do Rio, porque todos dele têm a Sul-Americana ou a Libertadores, o Vasco e o Botafogo na Sul-Americana, o Fluminense e o Flamengo na Libertadores. A Copa do Brasil, que vai ter mais um jogo, que é o jogo da volta, né? E o nosso Campeonato Brasileiro. Vai ser uma correria aí, porque dia 31 de março acaba esse primeiro semestre para começar a Copa do Mundo. E aí depois começa só depois da final da Copa. Então vai ser um mês muito difícil para todos. Então, essa rodagem de minutagem, esse controle físico, esse planejamento físico vai ser muito importante para você, para o time, performar bem agora nesse mês de maio. Agora, Caio, eu acho melhor você, a parte que ele falou, pula. Tem uma frase que ele usa, que a verdade de hoje é a mentira de amanhã. De amanhã, ele usa muito essa frase, é boa. Deixa ele. Mas até o dia 3 de maio é verdade. A data tá marcada. E tem uma que ele usa que eu gosto bastante, que é tem dia que é noite. Eu não sei quem que vai falar essa frase aí, né? Mas alguém aqui nesse banco vai falar essa frase no dia 3. Ô Caio, destaques do Flamengo, na sua opinião? Fernandinha, destaques do Flamengo, parece clichê, né, você elogiar os 2 que fizeram gols, mas não tem muito pra onde fugir nesse caso, tanto o Everton Araújo quanto Pedro, 2 grandes destaques com a camisa do Flamengo no jogo de ontem.
vale a gente destacar que o Flamengo, mesmo encontrando muita dificuldade, teve méritos em achar os seus gols. O Jair Ventura, na entrevista coletiva pós-jogo, até falou sobre isso, que ele monta uma estratégia bem definida ali defensivamente para segurar o ímpeto ofensivo do Flamengo, que a gente sabe que é muito superior à maioria dos clubes no Brasil. Então o Jair Ventura monta essa estratégia para segurar o Flamengo e, mais uma vez, assim como foi na Bahia pelo Campeonato Brasileiro, que ele toma um golaço do Éric Pulgar de longe, de fora da área, ele toma novamente um gol parecido ontem com o Everton Araújo. Ele até brincou, não acredito que eu vou tomar um gol de novo de um volante de longe. Ele até brincou, falou assim, o Arrascaeta acertar um chute desse, beleza, mas contra mim até o Pulgar acerta, o Everton Araújo acerta. E ele não está errado, assim, porque ele monta a estratégia defensiva, mas o Flamengo tem méritos também em achar esse chute de longa distância, que é uma alternativa quando você encontra uma defesa fechada. Então o Flamengo tem méritos de achar esse gol e depois, em meio às dificuldades, conseguir achar o gol no segundo tempo também com o Pedro, que também é chovendo molhado aqui a gente elogiar as características de centroavante do Pedro. Ele faz mais um gol de centroavante. E é claro, não dá pra gente falar desse jogo sem falar de arbitragem, a gente vai falar mais pra frente, porque acabou influenciando completamente no resultado da partida, principalmente aos 2 minutos de jogo, quando o Luiz Araújo era pra ter sido expulso, mas a gente fala daqui a pouquinho. E o Saul, que tinha feito seu primeiro jogo no domingo contra o Bahia, voltou a jogar ontem e atuou bem, né, o Vene Casagrande? Tá aí ele no meu super telão. O meia ficou 4 meses parado depois de uma cirurgia no calcanhar esquerdo e parece que voltou do mesmo jeito e teve até uma fala forte em relação à filha, o filho que estava internado, não foi? Pois é. Na última semana. E eu já falei algumas vezes para vocês, meu público, para Vene também, o jogo da Libertadores do ano passado na Argentina, que o Flamengo sentiu bastante a pressão, e ele falou, eu desfrutei da torcida, eu desfrutei do jogo, eu desfrutei dessa competição que eu nunca tinha jogado. Então, assim, ele sempre usa essa palavra desfrutar. E ele usou na mesma frase em que ele fala do filho ou da filha que estava internado, fica mais difícil de desfrutar. Quer dizer, um cara que joga pela felicidade, Vene Casagrande. Isso me encanta muito. Perfeito, Fernandinha. E não é um discurso demagogo, porque no jogo contra o Grêmio, eu tive a oportunidade de sentar à frente da família dele. E eu conversei com os familiares para entender. Ele tinha acabado de chegar ao Rio de Janeiro. E, de fato, essa foi a palavra que eles utilizaram bastante. Que eles estavam desfrutando não só do Flamengo, do momento, mas de viver também no Rio de Janeiro. E a gente percebe isso no caso do Saul, que, de fato, ele está curtindo esse momento. Que é um momento, assim, que não é qualquer jogador europeu que tem a possibilidade de vestir a camisa do Flamengo, jogar no Maracanã lotado, jogar uma Libertadores da América, que é uma competição diferente para eles. Então, assim, de fato, ele está curtindo, e eu acho que o torcedor rubro-negro também tem que curtir o Saul com a camisa do Flamengo. Ele entrou muito bem no segundo tempo, mas, claro, vale contar o contexto ali também, né? Porque ele entra junto com o Arrascaeta e é muito mais fácil você jogar ao lado de Arrascaeta. Facilita demais sua vida. Mas eu quero elogiar também o De La Cruz, que ele entrou no lugar do De La Cruz. E o De La Cruz foi muito bem no primeiro tempo. Então, acho que assim, é uma boa notícia não só o retorno do Saul, mas também o De La Cruz vivendo um bom momento fisicamente falando. Porque a gente sabe que ele não tem muita sequência. Por exemplo, no próximo jogo, numa grama sintética, dificilmente ele vai ser relacionado, por ser grama sintética. Então, é uma boa notícia também para o torcedor rubro-negro numa posição que tem alguns desfalques. Chegou a hora. Um feriadinho, pega nada vocês brigarem. Pega nada. Pô, pega ninguém. Não, mas ele nessa eu tô com ele. Não, nessa eu tô com ele. Nessa eu tô com ele. Coisa. Aí, ó, no jogo entre Flamengo e Vitória ontem, claro, teve... Por que tava... Tá vendo também? Eu falo da tua pressa. Eu falo da pressa, mas vou falar o contrário também. Olha o que tá escrito ali. É claro, não pode faltar lance polêmico. É isso. Tá vendo? Sempre não fui eu que escrevi. Eu só acho o seguinte, só li. Você tem que torcer pra não ser contra o seu time. Porque lance polêmico isso. Vai ter, entendeu? É o peão, só que não é da casa própria. É do erro da arbitragem. É isso. Né? A arbitragem brasileira é regular, ela tá sempre causando esse... Não, e ainda mais quando tem Daronco. Ah, amigo, aí... Exatamente. Nem fala que me dá gatilho. Ó, os jogadores do time baiano e até o treinador do Vitória, que é meu amigo Jair Ventura, eles reclamaram muito da arbitragem. Eu já reclamei ontem do jogo do Botafogo. Caio Caesa reclamou muito ontem da arbitragem no jogo do Vasco. E eu tenho uma observação sobre a Copa do Brasil. E os erros de arbitragem eu já vou falar pra você. No primeiro, o Saul dá uma cotovelada no Kaique Gonçalves, tá? Que é esse lance aí.
E no segundo, há um choque do Luiz Araújo com o Ramon, tá? Que na verdade não é um choque, né? A mão do jogador, sem querer. Foi nada! Foi nada! Sem querer, encosta no rosto. Se jogou. Do jogador do Vitória, sem querer. Tá? No terceiro, o Arrascaeta pega o tornozelo do Ramon. Tá bom? Vene Casagrande. Eu vou começar com. Eu vou começar com Caio Caes. Muito obrigado. Eu tava esperando por esse momento. Fala pra mim. Quais desses lances que mereciam um cartão vermelho? Eu vou repetir uma frase que eu falei durante essa semana. Existe lance polêmico e lance absurdo, lance escandaloso. Na minha opinião, desses 3 lances aí, 2 são absurdos. As 2 cotoveladas, principalmente a do Luiz Araújo. A do Luiz Araújo, ele esquece que tá em jogo e ele solta o braço, assim, não pega em cheio, mas se pega em cheio, o Ramon ia desmaiar também, né? Pegou aqui perto do supercílio do Ramon, ele esquece completamente da bola, vai só na cabeça do adversário, então é um cartão vermelho claríssimo, que é até fácil de ser dado pelo árbitro. Tinham 2 minutos de jogo, talvez isso tenha influenciado, tá começando o jogo, não vou deixar causar essa expulsão agora no início, mas assim, a regra tem que ser cumprida. Isso aí é cartão vermelho claríssimo, assim, pra mim não tem discussão nesse lance. Quando não tem discussão, eu pelo menos não chamo de polêmica, eu chamo de absurdo. Assim, não marcar, não dar esse cartão vermelho é inacreditável. E o cartão do Saul, apesar de não ter tido a intenção, ele não mira no rosto do jogador, sem querer também muitas vezes a expulsão. E aí eu estava até vendo alguns árbitros discutindo sobre esse lance ontem, e aí eles falam que isso caracteriza o jogo brusco grave, né? Que é quando o jogador, e principalmente se tratando de rosto, mesmo sem querer, quando ele acerta da forma que foi o Saul, também merecia o cartão vermelho. No caso do Arrascaeta, eu acho que cabe um pouco mais de discussão, porque ele está disputando a bola e aí acaba pegando no tornozelo, mas assim, Cauã Barros já foi expulso umas 2, 3 vezes por causa desse lance. Diga aí, Vene Casagrande. Vamos lá. Primeiro sobre Luiz Araújo. Olha que cotovelada de dar inveja a qualquer praticante de Muay Thai. Não tem discussão. Isso aí, pra mim, não tem discussão. E ele vai na boa, né? Olha, melhor do que eu nas minhas aulas. Ele olha... Tá louco. Meu professor de Muay Thai, Mauro, poderia pegar esse vídeo. Galera, olha só. Isso aqui é um baita exemplo de cotovelada. E sabe o que é o mais legal? Que eu acho engraçado. Ele, que eu não sou torcedora do Vitória, senão eu ia estar aqui. Óbvio, eu também. Batendo leque. Eu acho engraçado que ele olha a face e ele dá. Não! Ele gente, escolhe o lugar. A bola já tinha até passado. Ele desliga do jogo. Não, esquece. Isso aí, olha só. Isso aí é muito Luiz Araújo, pra mim, também isso foi... Isso não é nem só expulsão. Isso é pra ser julgado depois. Tem lance que é vermelho e vai pro julgamento, você nem entende por quê. Isso aí é pra ele ser julgado. E outra, quem defende a ideia de tava aos 2 minutos, pra que expulsar, tem que gerenciar o jogo, gente. Olha só. É verdade. 1 segundo de jogo é jogo, não tem essa. Igual o jogador que comete uma falta. Mas é a primeira, como é que você vai me dar mais? E daí? Então eu posso quebrar a perna do outro que é a primeira falta. O Gregor, os 30 segundos de uma final de Libertadores. Não, isso aí é muito vermelho. Foi expulso. No caso no lance do Saul e do Arrascaeta, eu considero polêmico, seguindo a teoria do Caio. Eu considero polêmico a debate. Eu não acho que seria expulsão, nem do Saul, nem do Arrascaeta. Mas do Luiz Araújo, de verdade, gente, assim... Não tem como você dizer que não seria expulsão. Eu acho que Vitória, sim, tá correto em reclamar, mas a gente sabe que a arbitragem brasileira é isso. É você torcer para não errar contra você. Nação rubro-negra, o Mengão não tá brincando no mercado da bola, não. O Zenit não conta com Luiz Henrique. E José Boto faz contato para vê-lo ao Flamengo. Quer levar ao Flamengo. O Flamengo tem interesse na contratação do atacante, que não deve seguir no Zenit após a disputa da Copa do Mundo. Sabe quem é, né? Esse aqui, Luiz Henrique. O Flamengo pode ter um reforço de peso para a segunda metade da temporada do futebol brasileiro. Isso é apontado pelo Bola VIP Brasil. O atacante Luiz Henrique não deve seguir no Zenit para segundo semestre. Ainda de acordo com a publicação do site Bola VIP Brasil, o ex-Botafogo está entre as prioridades do Flamengo no mercado da bola, que abre agora em junho. José Boto já teria entrado em contato com um dos representantes do jogador para abrir caminho a uma possível negociação, gente. E o portal também conta que Luiz Henrique não descarta um retorno ao Brasil, mas que o atacante tem outras prioridades. Só que o jogador, ele é o quê? Jogador da seleção brasileira. E nunca escondeu o desejo de atuar
também na Premier League. Apesar disso, o Flamengo já está ciente dos valores envolvidos. O fato de o Flamengo ser um dos maiores rivais do próprio Flamengo, né? Que na verdade seria o que? O Zenit, né? Porque em todas as negociações, o Zenit causa um problemaço para fazer acordos aí com jogadores, justamente com o Flamengo, né? Então, se tornaram rival. O Flamengo aqui no Brasil e ele lá fora, né? E também isso não impediria um possível acerto de Luiz Henrique com o rubro-negro. Vale lembrar que o atacante foi revelado pelo Fluminense, que é rival do Flamengo, isso mesmo. E outro gigante do Rio. Só que o Zenit já sinalizou que não iria dificultar a saída do brasileiro, Luiz Henrique, desde que receba uma proposta vantajosa. Como sempre, o Zenit mira dinheiro, né? E os valores citados são na casa de 40 milhões de euros, cerca de 233 milhões na atuação da cotação atual. Luiz Henrique foi contratado pelo time russo depois da grande temporada de 2024 no Botafogo. Porém, já lá na Europa, o atacante ainda não conseguiu se firmar, somando apenas 2 gols nas 24 partidas disputadas que ele participou na temporada. Então, galera, vocês querem ver Luiz Henrique no Mengão? Comenta aí embaixo. Eu acho um grande jogador e vai com certeza acrescentar muito no Mengão. Mas vocês querem ver Luiz Henrique no Mengão? Porque já tem aí, né, a proposta também referente a Danilo, né? Imagine vindo Danilo e Luiz Henrique de vez. É muito bom. É isso. Vou ficando por aqui. Lembrando aí de deixar os créditos para o SBT Rio, também para os Somos Fanáticos e o Bola VIP e também para a ESPN Brasil. Até o próximo vídeo, galera.